Boa noite a todos. Vamos dar início às nossas tarefas aqui do salão. Em primeiro momento, agradecendo a Deus por aqui estarmos, por permitir que aqui nós todos estejamos. Vamos mentalizar a figura do Jesus. Querido amigo Jesus, nesses momentos em que nos encontramos buscando o seu esclarecimento, gostaríamos de agradecê-lo pela oportunidade de mais um dia de vida, onde podemos ter mais conhecimentos, adquirir novos conhecimentos que possam nos auxiliar na nossa jornada. E para isso agradecemos esse conforto que o Senhor nos oferece nessa casa tão especial que acolhe a cada um de nós. Que o Senhor nos dê coragem, nos dê força, nos dê entendimento para que possamos prosseguir na nossa jornada da melhor forma possível, adquirindo conhecimento, adquirindo bons hábitos e, acima de tudo, aprendendo o significado do vosso amor. Que assim seja. Nós estamos no capítulo que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, e nós vimos que, nos estudos passados, que os espíritos interferem em nossas vidas a todo instante, muitas vezes até mais do que a gente possa imaginar. E hoje nós entramos num capítulo muito interessante que faz parte do nosso dia a dia, que fala sobre os anjos da guarda, que todos nós temos. Os anjos da guarda nada mais são do que espíritos que estão a nos proteger, a nos orientar, que estão ao nosso lado, nos conduzindo para o bom caminho. E esses espíritos, eles geralmente são de uma ordem acima da nossa. Nós somos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, na qual, na frente dos outros, a gente faz uma coisinha bonitinha e quando ninguém está vendo, a gente faz uma maldadezinha e por aí nós vamos. Esses espíritos anjos da guarda que nos orientam, que estão ao nosso lado, eles geralmente são espíritos da segunda ordem, que são os espíritos superiores. Os espíritos de benevolência, os espíritos de sabedoria, os sábios, os espíritos superiores. Então, na pergunta 489, Kardec faz aos espíritos a seguinte indagação: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Então, existem espíritos que se ligam a nós com a finalidade de nos proteger? E os espíritos respondem: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, todos nós temos esse bom espírito que está nos orientando a todo momento. Mas como nós vimos nas lições passadas, a influência que o espírito tem nas nossas vidas está muito relacionado com o nosso desejo, com a nossa vibração. Para que os espíritos bons interajam conosco, é preciso que nós criemos um ambiente favorável para que esses espíritos possam ser ouvidos. Porque na maioria das vezes nós damos ouvidos aos espíritos inferiores que estão ali a nos cutucar para fazer, para agirmos com orgulho, para agirmos contra os benefícios de outra pessoa. Então é preciso que nós tenhamos a conexão com o nosso amigo espiritual, que a gente aprenda a ter essa conexão com o nosso amigo espiritual, para que a gente possa absorver melhor os bons conselhos que eles nos dão, para que a gente siga o melhor caminho possível. Na pergunta 490, o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? É o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então ele tem que ser um espírito mais elevado que nós. Nós ainda temos muitas imperfeições, nós ainda reagimos, somos muito reativos, prontamente reativos, no pior sentido possível. Nós agredimos, nós ferimos, né? E precisa ser um espírito para nos guiar, precisa ser um espírito
que tenha já, pelo menos, um bom desprendimento desses sentimentos inferiores. E por estar tendo a necessidade de estar ao nosso lado, mesmo que seja ligado em pensamento a nós, a todo momento, nós precisamos, a todo momento, reencarnar, voltar para a carne, voltar para o mundo corporal, para que a gente possa crescer. Então, o espírito da terceira ordem, que somos nós, é muito difícil que um espírito como nós sirva para ser um anjo protetor de algum outro, porque a gente ainda precisa encarnar muitas vezes para a gente poder deixar de lado os nossos orgulhos, as nossas más tendências. Então, como ele diz, pertencente a uma ordem elevada. E qual a missão do espírito protetor? Qual é a finalidade de existir um espírito protetor? Parece óbvio para a gente, né? A resposta é a de um pai com relação aos filhos. Então, o objetivo, a missão do espírito protetor é ser como um pai é para os filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem. Olha, vamos seguir esse caminho, vamos nos melhorar, né? Toda hora nos lembrando dessa necessidade. Auxiliá-lo com seus conselhos. Não vai por esse caminho não, esse caminho está meio estranho, vai por esse aqui. Esse aqui o caminho está meio fechado, está meio cheio de espinhos. Vamos seguir esse outro caminho aqui que é mais tranquilo. E a gente insiste em ir pelo mau caminho. Consolá-lo nas suas aflições. Mesmo que a gente erre, o Espírito não está ali, o nosso anjo protetor, nosso Espírito protetor não está ali para apontar o dedo para nós. Ele está ali para nos auxiliar. Mas o seu grau de maturidade, de benevolência, não permite que eles apontem os dedos para nós. Eles estão ali para consolar, mesmo quando nós erramos. E levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Vamos embora, vamos lá, errou, tudo bem, levanta de novo, caiu, levanta, vamos prosseguir, né? É o que o pai faz, um bom pai faz com seus filhos. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento. Então, o espírito que me protege, estar comigo desde o meu nascimento, vamos ver a resposta. Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, mesmo quando nós desencarnamos, ele nos acompanha. Depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, o espírito está conosco desde que nascemos. Muitas vezes, quando nós vamos para o plano espiritual, esse mesmo espírito está ali para nos orientar, e por aí vai. E muitas vezes, por várias vidas sequenciadas. Pergunta 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito protetor de cada um de nós está ali por ação voluntária deles ou por uma missão obrigatória? A resposta: o espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Então, uma vez que aceitou o encargo, ele fica obrigado a estar conosco. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Ele pode escolher, eu prefiro ser o anjo da guarda daquele indivíduo ali, daquele espírito, porque eu tenho mais afinidade com ele. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. E segue uma outra pergunta relacionada com essa. E dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Uma vez que ele se dedica a uma determinada pessoa, ele renuncia de auxiliar outros indivíduos? Não, mas protege o menos exclusivamente. Exclusivamente ele está ali para proteger o indivíduo tal. Mas mesmo assim ele pode lançar mão ele pode, às vezes, auxiliar um outro irmão que ele tenha uma relação muito próxima na jornada da vida. Mas exclusivamente é uma pessoa determinada.
O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda, ou seja, ele fica ali fatalmente preso junto com aquela pessoa para sempre. Frequentemente, sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas funções, mas nesse caso, outros substituem. Então, o espírito protetor, por ele ser de uma ordem superior, ele pode ter uma outra missão, e na qual ele pede para um outro irmão ficar tomando conta da gente. E depois ele pode voltar ou seguir aí dali para frente com outro irmão, auxiliando a todos nós. Não é fatalmente para sempre que esse espírito vai estar do nosso lado. Pergunta 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? O meu espírito protetor está ali, me dando um monte de conselho e eu sigo o caminho errado. Me dá um monte de conselho no caminho certo e eu tomo o caminho errado. Pode chegar uma hora que esse espírito pode virar as costas para mim e falar: o André é muito rebelde, ele que se vire aí com os burros na água. Ele pode fazer isso? Vamos ver. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Então, se eu tiver preferência a dar ouvidos aos espíritos inferiores, maldades, vícios, atitudes que não são sadias, esse espírito guardião, ele pode se afastar, mas abandonar não. Ele pode se afastar. Por quê? Porque eu estou dando preferência a ouvir outros tipos de conselho. Então ele naturalmente, respeitando o meu livre-arbítrio, ele pode se afastar, nunca me abandonar. Ele se afasta e deixa que eu erre com as minhas próprias pernas, e sofra as consequências do meu próprio erro. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. Ele está sempre por perto. O espírito protetor nosso está sempre ao nosso lado. É então o homem quem tapa os ouvidos. Ele está ali do nosso lado, continuando dando conselho. Mas a gente tampa os ouvidos e prefere seguir o lado mais fácil, o lado mais vicioso. O protetor volta desde que este o chame. Ele está aqui pertinho da gente. Basta um momento de lucidez que eu queira invocá-lo, e ele volta ali ao trabalhinho dele, do nosso lado, nos instruindo. É uma doutrina essa questão tem uma resposta muito longa, tá, gente? Mas a gente vai pormenorizando aí. É uma doutrina esta dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura, devera converter os mais incrédulos. É tão bonita, que por que todos nós não acreditamos nisso, né? Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligam na terra? Não parece consolador para a gente ter alguém tão nosso amigo, que é mais amigo do que nosso melhor amigo, e não nos abandona nunca? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo pelo amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Penosa missão. Porque nós nos enfiamos em cada lugar e o Espírito está lá ao nosso lado. A gente vai nos barzinhos beber, más influências, vamos para lugares obscuros, e o nosso espírito, que já tem um grau de evolução bem grande, está ali vivenciando tudo aquilo ali com a gente, por amor a nós. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco.
nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente. Os conselhos, a gente sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, independente de onde nós estivermos, Ele está lá conosco. Por isso que a missão dura. É difícil para os Espíritos, sim, estar do nosso lado. Ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido ao vos observar. Não te aconselhei isso? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele se precipitaste. Não fiz ecoar na sua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Então aqui, ó, Santo Agostinho, nesse texto, está nos invocando a que a gente utilize mais os bons espíritos protetores nossos, para que a gente mantenha com ele uma íntima relação, que a gente converse mesmo com os bons espíritos, que nos momentos de dificuldade a gente, poxa, o que eu faço agora nesse momento? Por favor, me ajuda. E um conselho vai vir. Se a gente tiver serenidade no coração, tiver abertura para isso, um bom conselho vem. Ele vem sem a gente pedir. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Não adianta a gente fazer a bondadezinha quando todo mundo vê, quando ninguém vê o que a gente está fazendo, a gente vai e cutuca o nosso irmão. Né? Nada, não importa de onde a gente vá, os espíritos sempre sabem. Então, nosso amigo espiritual, ele está conosco em todos os lugares que a gente vai. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Nós estamos aqui nesse mundo que não é um mundo bom, ele é muito bonito, e graças a Deus que Deus nos dá esse mundo, né? Mas é cheio de dores, é cheio de dificuldades, fruto dos nossos próprios atos. Esse planeta só vai melhorar quando cada um de nós tivermos a semente nos nossos corações de que o planeta precisa melhorar. Ele não vai melhorar e nós vamos juntos. Não, nós vamos nos melhorar e o mundo vai se melhorando. Então, para que a gente deixe de lado, pensando no futuro, deixe de lado essa vida de dificuldade que nós temos, de amarguras, de traições, tudo isso, basta que a gente se adiante, cada um fazendo o seu papel. Essa atmosfera pesada que nós carregamos nesse planeta é fruto dos nossos próprios pensamentos, nossos pensamentos coletivos. Todos nós estamos aqui no mesmo balaio. Ninguém aqui é muito melhor do que o outro. Aliás, ninguém é nada melhor do que o outro. Uns estão um pouquinho melhores em adiantamento, outros um pouquinho pior, mas nós estamos todos no mesmo balaio. Vamos, homens de coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Essa senda que nos abre o caminho é o conhecimento, é o estudo. Essa casa que nos instrui, através das palestras dos nossos irmãos que estudam em casa para trazer para cá, a gente fica conhecendo um pouquinho mais. Então a casa espírita, ou qualquer agremiação religiosa, tem a intenção de fazer-nos sermos seres melhores. E o que a gente aproveita disso tudo? Fica aí a grande pergunta. Caminhai, tende guias, segui-os. Nós temos guias ao nosso lado, vamos segui-los. Que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Essa é a nossa meta, nos aproximarmos de Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes,
diremos que nós, os espíritos superiores, aqui quem está falando é isso, né? Nós vos influenciamos as almas, estando muito, embora milhões de léguas distantes de vós. O espírito superior não está aqui conosco no planeta Terra, ele tem o mundo deles. Mas eles não precisam estar do nosso lado. Existe o fluido cósmico universal para transmitir os nossos pensamentos, né? O espaço, para nós, nada é. E não obstante viverem em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Apesar de habitarem em outros mundos, eles estão aqui sempre em conexão conosco. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, a qualidade dos espíritos superiores. Mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Esses amigos e esse amparo são os espíritos protetores. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho. Os espíritos se alegram quando vê que a gente tem vitórias. E sofre quando ele despreza os conselhos que nos são tão carinhosamente dados. Não receei fatigar-nos com vossas perguntas. Não vou encher muita paciência do meu espírito protetor não, porque ele tem mais o que fazer. Está falando aqui, não receeis fatigar-nos com vossas perguntas. Eles estão aqui para isso. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações que nós temos, cada um com seu espírito familiar, que sejam médiuns todos os homens. A partir do momento que nós nos comunicamos em pensamento com os espíritos, nós somos médiuns. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, homens instruídos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, que têm vários talentos, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartirdes com vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Então esse texto foi nos oferecido por Santo Agostinho, que foi um dos fundadores da Igreja Católica. Kardec faz uma nota a respeito desse texto. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. Apesar da distância enorme que existe entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos superiores, eles mesmo assim estão aí ao nosso lado. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que muito de longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele. O filho sai, vai morar em outra cidade, e o pai está ali sempre com eles, pelos nossos meios de comunicação, telefone. E aí, filho, está precisando de alguma coisa? É assim que o espírito protetor faz. Só que com um poder muito maior de comunicação, né? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, diferente do nosso, guiar os que, habitantes na terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que aqui nesse planeta separa os continentes. Não dispõe, além disso, do fluido universal, que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários? Veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é, para nós, o da transmissão do som. Então eles não precisam estar do nosso lado, aqui do nosso ladinho, para nos proteger, para nos auxiliar. O fluido cósmico universal é o grande propagador. É assim que Deus toma conta de cada um de nós. O pensamento que nós lançamos através do fluido cósmico universal chega ao universo inteiro. É lógico que capta quem tem mais superioridade para captar. Outra pergunta.
O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Então o espírito que é o meu protetor, que ele me abandona o seu protegido, ele pode deixar de me fazer o bem e passar a me fazer o mal? Será que isso é possível? Bom, de acordo com o que nós falamos aqui atrás, lá para trás, quem é o espírito protetor? Geralmente de uma ordem superior, são espíritos bons. Então, como que um espírito bom pode nos fazer mal? Eles estão em outra categoria. Quem faz mal somos nós. Resposta: os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhe tomam lugar. Ou seja, aquele que a gente deixa ser influenciado, que são os espíritos inferiores. Costumais então lançar a conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por culpa vossa. Então não é porque um espírito nos abandonou que nós entramos e fizemos e sofremos uma grande desgraça. É porque nós deixamos de ouvir a voz do nosso bom espírito, do bom senso, e a gente deu preferência a ouvir a dos espíritos mais ignorantes. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? O meu espírito guardião pode me deixar à mercê de um espírito que queira me fazer mal e não me proteger? E a resposta é: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Então os maus espíritos se unem para tentar neutralizar o efeito dos bons conselhos, das boas orientações. Mas se o quiser, o protegido dará toda a força para o seu protetor. Basta que nós abramos as portas para que os espíritos bons atuem em nossas vidas. Concentração, oração, mentalizar sempre o bem, tentar respirar fundo quando a gente sofre uma ofensa e tem a vontade imediata de devolver a ofensa, respirar. Pode acontecer que um bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Então ele está ali do nosso lado e a gente está dando ouvido lá para o outro lado, para espíritos menos dignos. Nosso anjo protetor se afasta de nós, mas não nos abandona, e pode ser que ele auxilie um pouco mais intensamente outros que sejam parentes ou algum outro espírito que ele tenha uma grande simpatia, mas basta a gente piscar os olhinhos e desejar tê-lo de volta, que ele está do nosso lado de novo ali, nos orientando, nos instruindo. Bom, esse tema é bem grande, é bem extenso. Nós vamos encerrar por aqui, que eu acho que é a parte que foi mais de introdução, né? E aí na semana que vem a gente continua e vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo que tem 33 perguntas. Sigamos agora com uma palestra a respeito do Evangelho do Cristo. Que Jesus abençoe cada um de nós e que possamos ter sabedoria, que possamos passar a conversar mais com nossos anjos da guarda, que a gente possa abrir mais os campos para que eles possam nos orientar, porque Ele não nos abandona, Ele está aí do nosso lado o tempo todo, a nos instruir, e a gente só deixa de receber os bons conselhos quando a gente quer passar a ouvir os maus conselhos. Que Jesus nos abençoe.